Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adoção. O que eu tenho que considerar quando eu estiver pensando em adotar um gatinho? Quais são os preparativos para esse momento? Adotar é tudo de bom, né? Eu acho que tem até alguma marca que utiliza essa frase para incentivar a adoção. E é verdade, é muito legal a gente resgatar um bichinho, tratar dele, ver como ele vai se desenvolver, como ele vai melhorar. Poder adotar um gato é muito bacana. A gente sempre incentiva isso, né? Todo mundo deveria adotar alguém em algum momento para saber como é legal. Só que, por mais que seja importante, a gente tem que incentivar sim a adoção, nós precisamos sempre fazer isso de uma maneira planejada, como tudo na nossa vida, né? A gente tem que pensar, estudar o que a gente precisa, quais são as necessidades desse gatinho. A gente vai ver que tem diferenças aí dependendo do gato que você vai fazer a adoção, né? Que você vai levar para casa. Então, o ideal é que a gente faça isso de forma consciente, tomando os cuidados necessários. Claro que às vezes acontece, a gente realmente encontra um bichinho, né? Vê ali que ele está precisando de ajuda, a gente se compadece, com certeza, leva para casa sem ter programado. Aí já é uma outra situação que a gente, quando tiver que fazer, eu sei que a gente vai fazer, e aí a gente toma os cuidados necessários nesses casos. Mas se você está pensando, né? Se você tem tempo, a sua família está planejando levar um gatinho para casa, melhor, né? Legal. Então a gente faz isso com calma. E o que é importante a gente avaliar para adotar alguém, né? Para ter aí um novo membro na nossa casa. O primeiro passo é pensar justamente na casa, no ambiente. Se você mora num apartamento, numa casa, num sítio, não importa, né? Você precisa entender a sua estrutura e como é que você vai trabalhar ela para o seu gato. Então, casas e apartamentos telados, esse é o primeiro passo. Até para que você consiga adotar um gato, se você for numa ONG mesmo, provavelmente esse vai ser um pré-requisito para que você possa levar o gato para casa. Eles não costumam doar para pessoas que não têm a casa ou apartamento telados. Isso é uma medida de segurança, tá? Então, já é o primeiro passo, você cercar ali o seu espaço, né? Pensar na segurança desse gato dentro do seu ambiente e melhorar, né? Construir aí um lar realmente bacana para esse gatinho. A parte de enriquecimento, né? Você pensar aí o que você vai colocar para ele, como é que você vai dispor dos seus espaços, né? Da sua mobília, para que vocês convivam de uma forma harmoniosa. Lembrando das necessidades básicas dos gatos, que a gente sempre fala aqui nos nossos canais, né? A verticalização, os brinquedos, os recursos, quantos comedouros, caixas de areia, como é que você vai distribuir isso na sua casa. Então, o ideal é realmente a gente pensar nisso tudo antes do gato chegar, já deixar tudo preparado ali. Claro que no dia a dia, com a rotina, isso tudo vai ser ajustado. Você também vai entendendo o que seu gato gosta mais ou menos, o que é melhor para você ou não. E aí a gente vai encaixando isso, né, no dia a dia. Mas um preparo prévio a gente já tem que ter, né? Pensando aí na maneira correta de se fazer. Então você já pensou no seu espaço, é o primeiro passo. Aí você lembra que esse gatinho ele vai precisar de uma adaptação. Ele não vai simplesmente chegar no novo lugar com pessoas novas, diferentes e já se sentir realmente em casa. A gente tem um processo aí para que ele se habitue com esse novo lar, com outros indivíduos. Se ele vai ser o filho único,
a gente tem uma preocupação, né? Uma forma de fazer a adaptação. Se nós temos outros gatos, cães, crianças, animais exóticos, enfim, aí eu já tenho outras questões a considerar, né? Então, esse passo a passo da adaptação também é importante de ser seguido. E a gente tem todas essas dicas aí nos nossos canais, tá? Porque isso depende, né, de quem que a gente está falando. Se é gato, cão, gato, criança. E claro, se você tiver dúvidas, escreva pra gente. Mas lembra que a gente tem que seguir aí etapas. Não adianta a gente chegar com o nosso gatinho e já colocar ele na casa junto com os outros bichos para que eles se acostumem, para que eles se entendam, porque isso tende a não funcionar direito. Geralmente, nós temos muitos problemas e muitas queixas, tutores cansados, não sabem mais o que fazer, justamente porque fizeram a introdução abrupta desses novos indivíduos na casa, né? Já tendo outros gatos ou tendo outros animais, né? De outras espécies. Então é importante sim a gente lembrar disso, avaliar todos esses pontos e planejar. Como é que eu vou trazer esse gato? Onde ele vai ficar num primeiro momento? Como é que eu vou abrindo esse espaço para ele? E como eu vou trabalhar essas interações, tá? Isso é fundamental. E claro que a gente precisa pensar em qual gato eu vou adotar. Não estou falando de estética, de cor, de tamanho de pelo, não estou falando nada disso, né? Eu estou falando das características, né, do temperamento desse gato e da fase da vida. Como assim, Carol? Gato é gato. Tem diferença eu adotar um filhotinho, eu adotar um gato adulto ou um velhinho? Tem muita diferença. E às vezes a gente não se atenta a isso. E não é uma receita de bolo. Então, um gato filhote, ele não vai ser o mais adequado para qualquer família, para qualquer rotina. A gente precisa lembrar disso. O filhote é bonitinho, é fofinho, todo mundo quer. A gente tem aquela ideia de que você vai pegar o gatinho novinho, então você vai educar ele do jeito que você quer. Só que muitas vezes a gente nem sabe como fazer isso direito. A gente acaba perdendo a fase de socialização do filhote, que é esse período mais adequado para ensiná-lo a fazer tudo, porque a gente nem sabe que isso existe, né? A gente nem sabe em que tempo de vida esse gatinho passa por essa fase mais adequada. Então a gente acaba adotando um filhotinho, às vezes muito novo, que não passou pelo aprendizado que ele deveria com a mãe, com os irmãozinhos, ou a gente já pega um indivíduo mais velho e a gente tem aí outros desafios para ensinar ele, para trabalhar esse gato. Então a gente precisa entender como é que funciona cada fase da vida, como é que eu trabalho cada fase, né? O que exige de mim e da minha família cada etapa da vida do gato. Isso é fundamental. E o temperamento também. Tá certo, Carol. Então, o que eu preciso pensar se eu for adotar um filhote? Se a gente entrar em ONGs, né, em associações que cuidam desses animais para adoção, protetores independentes, né, todo mundo que tem ali gatinhos para adoção. Os filhotes sempre saem rápido, saem primeiro. E os gatos adultos, principalmente os mais velhos, vão ficando, né? Eles vão sobrando, ninguém adota, eles acabam passando a vida toda dentro desses abrigos. Só que isso também acontece justamente por desconhecimento, né? Porque, como eu comentei com vocês, a gente tem essa ideia de que é melhor adotar um filhote porque ele vai crescer aprendendo a ser como a minha família é. Só que não acontece dessa forma, tá? Esses gatinhos crescem, acabam tendo comportamentos quando mais velhos que a gente não gosta, e aí a gente nem sabe que nós mesmos causamos tudo isso. Se você está pensando em adotar um filhotinho, a gente precisa, a gente sempre fala da comparação, né? Não compare gatos com cães, enfim, com crianças. Mas alguns pontos a gente pode sim
pensar da mesma forma, até para facilitar o nosso entendimento. Compare o seu gatinho, filhote, com uma criança, né? Se você tem uma criança pequena, né, ou já teve, né, se você tem filhos que agora estão maiores, mas você passou ali pela fase inicial da vida deles, de repente você não tem filho, mas você tem um sobrinho, algum amigo tem uma criança, e a gente sabe, né, por mais que talvez nós não tenhamos os nossos filhos ainda, mas a gente sabe o trabalho que uma criança dá, que um bebê dá, que uma criança dá em cada estágio ali do desenvolvimento. Então, aquela questão, né, aquela necessidade da criança de ter supervisão a todo momento, de você precisar ter paciência, ter energia para cuidar dessa criança, para brincar com ela, estimular e realmente ensinar aquilo que pode, aquilo que não pode. Não pode subir nas costas do sofá, não pode fazer assim que você vai cair e se machucar. Sabe essa coisa do dia a dia, da rotina? Essa disponibilidade e tempo que são necessários para a gente educar uma criança é a mesma coisa para o nosso gatinho quando ele é filhote, tá? Claro que em cada fase ali da infância a gente vai ter características um pouquinho diferentes, mas é a mesma coisa. O filhotinho, ele não sabe, né? Ele tá chegando num outro lugar e ele precisa ser ensinado. Por mais que os gatos já nasçam sabendo aí utilizar a caixinha de areia, por exemplo, a gente precisa mostrar para ele os locais, né? Incentivar ele a ir até lá utilizar a caixinha. No comecinho ele tem que entender tudo. Ele tem que começar a se relacionar com esse ambiente e ele vai aprendendo. E até aquilo que a gente quer reforçar no comportamento desse gatinho e o que a gente não vai querer incentivar. Tudo isso precisa ser mostrado para ele. E não vai ser uma vez só, não vai ser em um dia só. Então eu trago aquele filhotinho para casa, em uma semana eu já consigo ensinar tudo para ele. Pronto, ele já tá bonitinho, agora eu já posso ficar 8 horas por dia fora de casa trabalhando, que o meu filhotinho vai ficar super bem, ele já sabe tudo que pode e o que não pode e vai dar tudo certo. Não é assim, né? Ensinar ao filhote significa ter consistência, ter paciência e ter tempo para isso. Porque a gente vai ter que incentivar várias vezes aquele comportamento. Ele vai errar e aí a gente não vai brigar, a gente vai precisar voltar, mostrar para ele. Então realmente isso requer tempo, ele precisa ter supervisão sempre, né? Nesse comecinho, esse filhotinho não pode ficar sozinho. Ele pode se machucar, ele pode cair, pode morder alguma coisa que não deve. Tem que ter alguém ali sempre de olho nesse pequenininho e justamente modelando aí essas interações. E é nessa fase que a gente vai mostrar tudo para o nosso gatinho. Comer os sachês, né? Diversidade alimentar, utilizar coleirinha, brincar, onde fica realmente, né? Onde estão dispostos todos os recursos dele nesse ambiente. A gente tem que mostrar tudo para ele, interagir, né? Ser positivos, mostrar outros gatos, mostrar cães, crianças, pessoas, tudo que a gente quer trazer para a rotina desse gatinho, para que ele conviva melhor, para que ele lide melhor com as situações lá no futuro, é nessa fase que a gente precisa mostrar, tá? É agora que a gente tem que trazer tudo isso para a rotina dele. Isso dá trabalho, né? Isso requer tempo e disponibilidade. Então, se de repente você já tem aquela rotina, né? Você não está numa fase aí que você tem como acompanhar esse pequenininho ou tem alguém da sua casa que vai poder fazer isso para você. Se todo mundo está fora o dia inteiro, talvez o filhotinho realmente não seja a melhor opção para você adotar, né? Porque ele não vai ter supervisão e isso não é legal. E você vai perder a fase mais importante de aprendizado dele, tá? Então aí a gente abre os nossos olhos para os gatos adultos, gatos jovens adultos ou talvez os mais velhos.
Os gatos adultos, a gente já conhece o temperamento desse gato, né? O filhotinho, ele tá em desenvolvimento, a gente está modelando. Claro que eles já têm as características próprias, mas muito desse temperamento, desse perfil que a gente fala, vai vir de todas essas experiências que ele vai ter nessa primeira fase. O gato adulto a gente já conhece, ele já passou por todo esse aprendizado, então a gente já tem ali um indivíduo mais modelado. Lógico que você vai estimular esse gato, vai de repente trabalhar alguns pontos. Às vezes a gente adota um gato já adulto que é um pouquinho medroso, a gente não sabe o que aconteceu ali no comecinho da vida, se ele teve um trauma ou se ele só não foi socializado da maneira mais adequada. Então, claro que a gente vai trabalhar isso, né? Vai mexer nessa rotina, vai treinar esse gatinho, vai tentar deixá-lo o mais confortável possível. Os desafios são diferentes, como eu sempre falo para vocês, né? Lidar com o filhote é completamente diferente de lidar com o adulto. Até a forma, né, de interação e de educação é diferente. Mas a gente vai sempre tentar melhorar a qualidade de vida desse gato adulto, mas a gente já conhece ele. Ele já tende a ser muito mais independente. Então é um gato que vai ser mais fácil de ficar sozinho por mais tempo, por exemplo, né? Então você vai fazer a adaptação dele na sua casa. Qualquer indivíduo que chegar na sua casa precisa se adaptar ao novo lar, né? Isso é uma mudança de ambiente que precisa ser mostrada para esse gato, independente de quem seja esse gato. Mas esse gatinho adulto, para ele vai ser mais fácil, né? Então, a gente vai mostrar tudo isso para ele, ele já vai interagir ali, já vai entender tudo o que está acontecendo e para ele vai ser mais tranquilo ter momentos ali que ele fique sozinho. Então, se você trabalha, se ele vai ter esses períodos, é muito mais fácil você mostrar isso de uma forma confortável para o gato adulto. Para o filhote não é confortável ficar sozinho, além de ser perigoso, tá? Então pensa nisso. Se você é uma pessoa tranquila, né, que não tem tanta energia, que não vai ter tanta disponibilidade ali para lidar com essas questões, por que não um gatinho já mais velho ainda, né? Já lá na fase de idoso, né, na terceira idade, vamos dizer assim. Porque ele tende a ser um gato ainda mais tranquilo, que vai precisar de exercício, vai precisar de brincadeira, todos eles precisam, mas vai ser numa intensidade menor, né? Já vai ser de uma outra forma, com outras características. Então, talvez para sua família, né, ou para sua rotina, ou para sua maneira mesmo de viver, esse gato mais velho seja o mais ideal. E aí você vai estar dando a chance desse velhinho, né, sair do abrigo, sair da ONG e passar aí essa terceira fase da vida dele num lar de verdade, né, com interações, com pessoas, às vezes com outros animais. É muito bacana a gente dar essa chance também para os mais velhinhos. Isso é importante. E olha tudo que você precisa olhar, né? Então, nós temos que realmente fazer isso de forma planejada e ser honestos, né? Então, seja honesto com você mesmo, seja honesto com relação à sua família, sua rotina, o seu dia a dia. O que é que você vai conseguir oferecer para esse indivíduo que está chegando, né? Quanto tempo você tem disponível, como você vai distribuir essas atividades que são necessárias ao longo do dia, e aí você encaixa isso no perfil mais adequado de gato, tá? Isso lá na frente vai evitar aí uma série de problemas. Por exemplo, daquele filhotinho que foi adotado, não foi trabalhado da forma mais adequada e aí passa a ter comportamentos indesejados quando um pouco mais velho, tá? Isso acontece com frequência. Outra questão extremamente importante quando a gente está pensando em adotar um gatinho, independente de quem seja esse gato, é pensar nos outros animais.
Isso também acontece com muita frequência, então pessoas que já têm gatos em casa trazem outros gatos e aí começa o problema, né? Os problemas. Então, o que a gente precisa lembrar? Se eu já tenho gatos, da mesma forma se eu tenho outras espécies de animais, claro que aí eu vou adaptar a linguagem de cada um, né? Como eu tenho que fazer essas interações, mas vamos pensar em gatos, basicamente, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Se eu já tenho gatos, tá tudo estável ali, né? Eles têm boas interações, convivem bem, eu não tô tendo nenhum conflito, nenhuma briga, né? Nada complicado ali, tá tudo em ordem. Eu vou trazer um outro indivíduo. Primeiro que eu não posso fazer aquela introdução abrupta, como a gente já comentou, tem todo um processo, um passo a passo e um tempo de adaptação desse gato que está chegando com aqueles que já estão na casa. E é importante a gente avaliar as características desse grupo, desses gatos. Às vezes a gente tem gatos já mais velhos, que já estão naquela fase de ficarem um pouquinho menos ativos, né? São mais dorminhocos, um pouquinho mais preguiçosos. A gente tem que se esforçar até um pouquinho mais para estimular esses gatinhos. Aí eu vou adotar, por exemplo, um filhote, né? Que já está ali não muito novinho, já tem, sei lá, uns 5, 6 meses, por exemplo, tá todo vapor, quer brincar toda hora, morde todo mundo, não sabe ainda muito bem brincar direito, ele não aprendeu direitinho, então ele morde forte, ele vai ficar perturbando esses gatos que são mais velhos. Pode dar certo? Pode, mas a chance desses gatos se incomodarem ainda mais com a chegada desse pequeno, justamente por essa diferença de energia, né, de fase de vida, é muito maior. Então eu preciso pensar em tudo isso. Não é que a gente não possa fazer isso, mas tem que ser bem pensado e bem feito, tá? Então, mesmo que chegue um filhotinho, ele tem que passar por esse processo de adaptação. Eu não vou pegar esse pequenininho e já colocar junto com os meus outros gatos, tá? Então, avalie muito bem, vê como é que as coisas estão acontecendo ali na sua rotina, quais são as características dos gatos que você já tem para que você escolha aí um outro indivíduo. E também avalia se vale a pena, né? Se vai ser interessante para os seus gatos você trazer mais um, tá? Às vezes acontece que realmente está tudo bem, está tudo tranquilo e aí a gente traz um outro gato e desregula tudo, estressa todo mundo, a gente começa a ter outros problemas de comportamento, brigas, até problemas físicos por conta aí dessas interações complicadas, né, desse estresse que às vezes a gente acaba causando, tá? Então pensa bem e faça isso com muito cuidado, tá? É importante a gente pensar nessas características também quando a gente está falando de grupos, né, de mais animais dentro de casa. Você tem um cachorro, né, mas o seu cachorro já é mais velho, já é sossegado, né? Talvez você vai trazer um gato já adulto, que também já é mais tranquilo, vai fazer o processo de adaptação direitinho, mas talvez seja mais fácil, porque eles já estão mais tranquilos. Ou você tem um cachorro que é filhote, que não para, que o gato vai chegar, ele quer cheirar, quer ficar em cima. Isso vai exigir de você uma atenção diferenciada, né? Vai ser um desafio diferente. Então sempre pense nisso, tá? A gente faz as coisas, às vezes, como eu falei, né? As coisas acontecem, a gente não planejou e a gente vai trabalhar. Mas às vezes nós causamos os problemas, né? A gente não lê a respeito, não procura as informações adequadas, a gente toma uma decisão precipitada e depois dá um trabalhão para a gente resolver e causa muito estresse nos nossos animais, tá? Então, faça isso de forma muito bem pensada. Outro ponto que a gente não pode esquecer é com relação aos cuidados. Então, eu estou adotando um gatinho, ele vai precisar de cuidados médicos, de rotina, de check-ups, de uma boa alimentação, né? Então, eu preciso sim me lembrar de tudo isso e isso traz custo para a gente, né?
Claro que eu não tô falando aqui que só quem tem muito dinheiro é que pode adotar um bichinho, não é isso. Mas a gente precisa realmente ter o planejamento, né? Então, quando meu gatinho ficar doente, o que eu vou fazer com ele? Eu não tenho condições, de repente, de levar num hospital de ponta, um hospital particular, mas eu tenho outras opções, né? Será que perto da minha casa tem um atendimento público que eu possa contar? Será que eu tenho clínicas e hospitais que são mais em conta, né? Que eu consiga tratar o meu gatinho aqui? Então pense nisso também, né? Pense nessa questão, como você vai dar para o seu gato tudo aquilo que ele necessita, né? Que você consiga fazer. Eu acho que todo mundo tem sim que ter um bichinho, né? A gente tem que adotar, eu incentivo sempre, mas nós precisamos já ter todas essas informações na nossa cabeça. Não adianta naquela hora que você precisar você não saber o que fazer. Então já se antecipa, né? Já vê para onde você vai, como você vai fazer, com quem você pode contar. E aí eu tenho certeza que a sua experiência, né, de adoção vai ser sensacional. E todos os benefícios que você vai oferecer para esse gatinho que está chegando na sua família, na sua casa, vão ser também sensacionais, né? Vale a pena, sim, a gente dar uma oportunidade para um bichinho desses. E isso enriquece muito a nossa vida, né? Muito, muito legal, assim. Eu já adotei alguns e recomendo, realmente é muito bom. Mas façamos então de forma consciente e planejada, certo? Para evitar aí problemas mais sérios. Espero que eu tenha passado informações úteis para vocês. Se de repente você está planejando aí levar um gatinho para casa e ainda ficou alguma coisa que você gostaria de saber mais, escreve para a gente nos nossos vídeos, em qualquer um dos nossos canais. Deixem sugestões de temas para a gente conversar aqui. Curta esse vídeo, compartilha com outros gateiros. Todo mundo já passou por isso, né? Ou vai passar. Todo mundo que gosta de gato em algum momento vai passar por uma situação parecida. Então compartilha essas informações. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras. Muito obrigada por vocês assistirem e até o próximo vídeo.